Olá, meu amigo, minha amiga, Jesus aqui outra vez, graças a Deus, em princípio encerrando a semana, mas com chave de ouro e com glória. E por quê? Porque as coisas estão acontecendo. Vocês já sabem que ontem o Lula foi palco nacional e acredito até que internacional da entrevista concedida a Daniela Lima, do UOL, onde a primeira coisa que ele disse para ela, segundo ela mesma, que ele poderia fazer a pergunta, ela poderia fazer a pergunta que ela quisesse. Na outra esteira, nós temos a figura do Flávio Dino. Ou seja, a faxina está acontecendo com os comunistas. Que engraçado, né? E eles demonizam tanto o tal comunismo, que não existe em lugar nenhum, mas existe uma esquerda, que também foi um nome dado, isso aí por casualidade, já expliquei esse conteúdo, e não vou me deter nesse fato aqui. A grande verdade é que a aquisição ou a indicação do Flávio Dino para a Suprema Corte foi a maior sacada que o Lula deu. Inclusive, foi a partir do Flávio Dino que agora, em março, terão 2 ou 3 que serão julgados por conta das emendas parlamentares. A propósito, para não deixar passar barato, o Gustavo Gayer já foi indiciado pela PF por conta de desvio de verbas parlamentares. Simples assim, mais de 700 mil reais. E isso tudo acontecendo enquanto essa direita sórdida estúpida fica nas redes mentindo, e por isso a importância do seu engajamento, por isso a importância do seu compartilhamento, por isso a importância do seu certinho, por isso a importância de você assistir o vídeo até o final, porque nós só temos um mecanismo, que é eu passando o conteúdo para você e você fazendo este rito, certinho, comentário e compartilhamento. Então, eu já quero também pedir a gentileza, para quem assiste o conteúdo no WhatsApp, ali aparece para assistir no YouTube, está assistindo no WhatsApp, sem problema nenhum. Mas antes de acabar o vídeo, na metade do vídeo, no início do vídeo, vai ali no YouTube e dá o seu certinho, deixa o comentário e volta para o WhatsApp se você quer economizar dados. A mesma coisa é se você assiste pela TV. Pega o seu celular, ou mesmo através do controle, na setinha você vai ali, vai ver, vai dar o seu certinho. O comentário eu não recomendo, porque aí tem que ficar pulando letrinha por letrinha, ou pega o seu celular e já dá o seu certinho, já deixa os comentários e segue. Aí você ajuda o canal a crescer, você espalha a informação e o algoritmo, que é burro, entende que o vídeo está bombando e mostra para mais pessoas. Então, eu peço para você mostrar para mais pessoas este conteúdo. Então, vamos começar com o Flávio Dino. O Flávio Dino, ele poderia muito bem, já que tem tantos privilégios, aliás, o Flávio Dino, antes de deixar o Senado, ele deixou uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, sobre 3 fatores importantes. A morte ficta, que continua, esta palhaçada de que o militar que é expulso das Forças Armadas, ele morre para as Forças Armadas, mas ele vivo, a mulher fica recebendo a pensão. A outra questão sobre os supersalários. E a outra questão que ele também já toca na ferida onde ele é oriundo, que é o judiciário, que é esta questão, quando um juiz comete algum delito, ele é expulso da magistratura, a pena cruel para ele é ele sair mais cedo, mas ele vai para casa recebendo proporcionalmente ao período que ele cumpriu de magistratura. Isso é um absurdo, isso precisa acabar. E agora, então, veio à tona esta questão aí relacionada a esses penduricalhos. Mas a questão mais importante de tudo isso é que é incompreensível como é que o povo assiste a tudo isso, convive com tudo isso e não faz absolutamente nada. Está na hora de acordar, está na hora do povo tomar pé da situação e entender que é preciso barrar estas benesses penduricalhos. Não tem cabimento esses penduricalhos, como auxílio moradia, como auxílio para curso, como o caso de juízes, e também outros que de outros poderes, a Defensoria Pública, a questão do Ministério Público, eles vão criando, porque se um conquistou o direito, eles entram com ação na justiça e ganham o mesmo benefício. E isso tudo vai criando rombo no cofre público. E aí, na hora do vamos ver, vamos cortar da educação, vamos cortar da saúde, vamos cortar do pé de meia, vamos cortar disso, vamos cortar daquilo, menos esses benefícios. E isso, então, agora, o Dino, pelo menos, suspendeu, vai a plenário, e acho difícil que não seja votado por maioria, em razão do constrangimento que poderá causar à Suprema Corte. Portanto, por 60 dias, está suspenso, já está suspenso,
60 dias para se adequarem, para mostrar o que é de fato despesa, que é para ser ressarcido, e o que é penduricado. O que é ilegal vai sair fora e acabou. Isso vale em toda a cadeia, do Executivo Federal, Congresso, governos de Estado, assembleias, câmaras de vereadores e prefeituras. Simples assim. Então, vamos ficar atentos e ajudar a corrigir esse problema. Mas é óbvio que o Congresso já chiou. Por isso, eu trouxe para você aqui uma matéria que vai dar um resuminho sobre a irritação dos congressistas com essa decisão do dia. Mas não saia do vídeo, porque eu quero mostrar dois conteúdos do Lula com a Daniela Lima, um diz respeito ao filho, outro diz respeito ao Buckmaster, que é justamente contrapondo essa cretinice dessa imprensa marrom, demonizando o Lula, tentando associar o filho dele a ele, e o Banco Master do encontro com o Borcari, nós vamos ver isso. Então, já dá o teu certinho, comenta, desculpe, e também faz compartilhamento. Sem mais delongas, vamos ver a irritação do Congresso. Uma irritação entre aqueles parlamentares que defendem, e a gente está falando da ala majoritária do Congresso Nacional, porque foi um acordão, e até uma espécie de comemoração daqueles poucos parlamentares que se manifestavam contra essa matéria e tentaram, de alguma forma, impedir. Agora, na prática, tem um impacto que é significativo, porque acaba com aqueles penduricalhos, são aquelas verbas, o ministro chega a citar na decisão, auxílio panetone, auxílio peru, são aquelas verbas que são criadas e furam o teto constitucional. Lembrando que o teto constitucional, cada servidor só pode ganhar no máximo R$46 mil. Mas com os auxílios, com verbas de representação, eles acabam passando desse valor. E é claro que é uma decisão que vem logo depois da votação na Câmara dos Deputados, que autorizou servidores, por exemplo, ganharem até o dobro do salário, chegando a salários de R$70 mil, muito mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro chega a citar na decisão aquela regra que foi aprovada aqui no Congresso Nacional, que prevê um dia de folga a cada 3 trabalhados. Agora, essa é uma medida, é uma decisão monocrática e individual a partir de uma outra ação, de um outro processo que estava lá nas gavetas do Supremo Tribunal Federal. Foi uma ação de procuradores que faziam referência a uma gratificação de 10%, isso subiu para o Supremo, estava na relatoria do ministro Flávio Dino. Agora, é claro que o timing ele foi usado ali a dedo, logo depois da decisão do Congresso Nacional, né? Aí está, é uma série de fatores, aquele que diz que botou combustível e não usou o carro, aquele que diz que usou o carro e não usou o carro, panetone, peru, por favor, é um escárnio contra o povo. Mas o pior de tudo isso é que o povo continua reelegendo-os. E para piorar, como disse ali o repórter, poucos. Quem são esses poucos que comemoraram a decisão do Flávio Dino? Obviamente, os comunistas, os de esquerda, porque os de direita, os Deus, pátria e família, que demonizam tudo e votam contra os projetos do governo, só votam a favor quando eles estão precisando desse voto desse eleitor em eleição, como é o caso do gás, como é o caso da isenção de impostos, tudo aquilo que vai mexer com a massa, eles acabam votando a favor, porque isso poderá interferir em suas reeleições. Simples assim. Agora, então, a decisão está tomada e eu, como eu disse, acho muito difícil o pleno do tribunal ir contra esta decisão do Flávio Dino e não homologar e virar uma jurisprudência em nível nacional, valendo de cima para baixo ou de baixo para cima, como se quer entender. Vamos agora, então, ver o Lula falando. Ele já tinha dito isso em um evento desses que ele anda tanto, inaugurando tanta coisa pelo país, fazendo tantas entregas, mas a Daniela Lima foi enfática na sua pergunta e ele respondeu de forma enfática também. Vamos assistir. Um contexto um pouco geral desse negócio. A investigação do INSS, ela acontece porque o governo descobriu, através da Advocacia Geral da União, da Polícia Federal e da CGU, que tinha sido montada uma quadrilha no governo Bolsonaro alguns anos atrás. Só para você ter ideia, quando nós descobrimos essa falcatrua,
Eu comecei a dizer para o pessoal que o governo, seria a primeira vez na história que um governo iria pedir uma CPI. Eu falei, na minha opinião, a CPI deve ser feita pelo governo. Vamos convocar a CPI para desbaratinar quem é que participou dessa quadrilha. Bom, aí o pessoal da liderança do PT e outros partidos, não, o governo não pode fazer CPI, tem que fazer. Bom, está feita a CPI. E qual é a orientação do governo? Investigue o que tiver que investigar. Quando saiu o nome do meu filho, eu chamei meu filho aqui. E eu falo isso com todo mundo. Olhei no olho do meu filho e falei, olha, só você sabe a verdade. Só você sabe a verdade. Se você tiver alguma coisa, você vai pagar o preço de ter alguma coisa. Se você não tiver, se defenda. Aí está. Aliás, aproveitando o gancho, o Josias, no UOL, fez um comentário que eu achei impróprio. Ele disse que o Lula fez, tipo assim, deixou como se jogasse o filho na fogueira, quando ele poderia, na verdade, ter dito, não, falei com o meu filho disse que não participou, e blá, blá, blá. Tipo, eu acredito. O Lula está corretíssimo. Se ele tomasse essa atitude, haveria mais rumores. Ele deve estar protegendo o filho. Como é que ele sabe? Como é que está dizendo? O que ele está dizendo pode não ser verdade. Então é o seguinte, está dito, a PF, ou seja, nessa atitude do Lula, que nós vamos ver agora também no Banco Master, o Lula simplesmente chancelou a autoridade da Polícia Federal para investigar tudo, corroborado com um outro ministro, que é o Flávio Dino, com o próprio Alexandre de Moraes, que estão procurando não deixar passar absolutamente nada. Agora vamos ver, porque a Mônica Bergamo fez uma matéria, e eles estão tentando linkar o Lula, o filho do Lula ao Lula, e também tentando linkar o Lula ao Banco Master, naquele famoso encontro do Lula com o Porcaro. Mas vamos ver que ele foi, a Mônica Bergamo e toda a imprensa sórdida, marrom, sem vergonha, foi desmascarada. Vamos colocar aqui para nós ver. Opa, não quer entrar? O mandato meu, Itaú, o Bradesco, o Santander, o BG Pactual, todos os bancos já recebi. E quando não tinha uma agenda marcada comigo, quando o Guido veio com o André Volcara a Brasília e pediu se eu puder atender, ele veio conversar comigo, eu chamei o Galípolo, acho que chamei o Rui Costa, que é da Bahia, que conhecia ele, e ele então me contou da perseguição que ele estava sofrendo, uma perseguição, que tinha gente interessada em derrubar ele, que não sei das contas e tal. O que eu disse para ele? Não haverá posição política pró ou contra o Banco Master. O que haverá será uma investigação técnica feita pelo Banco Central. Foi essa a conversa, tá? Você fique tranquilo que a política não entrará na investigação do banco. O que vai entrar é a competência técnica do Banco Central para saber se está errado, se você quebrou, se não quebrou, se tem dinheiro lavado ou não tem. E é isso que está sendo feito. Mais uma vez, aí está. É o que está sendo feito. Ou seja, as investigações continuam, é para aprofundar as investigações, é para ir até o final, para saber quem é nessa história. INSS foi o governo que tomou todas as providências, apesar da oposição querer tirar, fazer palanque, e eles estão indo tudo para o buraco. Na questão do Banco Master também eles estão indo tudo para o buraco. Então, os comunistas, ao que parece, têm razão, porque estão fazendo uma faxina na corrupção. Deu até verso. Então, eu quero pedir para você não esquecer de dar o seu certinho, e vou estar com você ao final desse vídeo, para que você possa passar na... Opa, parei que não está dando aqui, gente. Não está dando aqui. Parei. Para que você... Opa, está dando problema. Não removi ninguém aqui. Eu vou pedir para você acessar o link que eu deixo no primeiro comentário fixo na Hotmart e dar uma olhada no meu livro, ajudando esse humilde escritor a ganhar um dinheirinho. E também que você possa acessar o link do grupo Vozes Libertadoras, para que você possa receber em primeira mão os nossos conteúdos, tá certo? Então, minha gente, eu vou ficando por aqui, desejando a você uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Se nós não nos vemos amanhã numa edição extra, nos veremos, com a graça de Deus, no domingo. Então, compartilhe esse vídeo, dá tudo certinho, comenta, porque as pessoas precisam saber
que neste governo as coisas acontecem e que os comunistas são contra a corrupção e que, na verdade, os comunistas são, de fato, o antissistema e não o sistema como eles tentam pregar. Eu vou deixando aqui aquela nossa famosa logo, dizendo que aqui é a voz libertadora, a verdade doe quem doer. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro. Um beijo no teu coração, deixando a nossa logo. Fui.